Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco. Vamos abrir em Josué, capítulo 24, onde iremos fazer a leitura de um texto tão clássico, tão conhecido da igreja, onde vemos uma declaração acerca da família. Quero solicitar a você que fique em pé, por gentileza, para lermos esse texto da palavra do Senhor. Josué 24, versos 14 a 16. Apenas 3 versos, vamos fazer a leitura em uma só voz. Josué 24, 14 a 16. Vamos juntos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém. Curve a sua fronte e ore a Deus, rogando que Ele possa falar ao nosso coração. Vamos fechar os olhos e ter um momento de oração silenciosa nesse propósito. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos prestar culto agradável a Ti. E nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, Sagradas Escrituras, palavra de Deus, que nos capacita, que nos exorta, que nos edifica, rogamos que seja por intermédio do Espírito do Senhor, que venha realmente falar, ministrar, nos trazer luz, entendimento e a prática daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Que todos aqueles que aqui entraram sejam alcançados por essa graça. A nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Se você ainda não leu o livro de Josué, é um livro que deve ser recomendado à leitura, pois o livro de Josué é um livro maravilhoso, fantástico, espetacular. Ele tem início com Deus chamando Josué, vocacionando Josué, animando Josué, encorajando Josué a ser forte, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para se fortalecer no Senhor, a fim de que Ele possa conduzir o povo para tomar posse da terra prometida. Há a promessa de Deus de nunca abandonar Josué, de nunca deixar Josué, mas fazer dele um grande líder, um líder que vai conduzir o povo a cumprir uma promessa que Deus já havia feito aos seus antepassados. O livro de Josué é um livro maravilhoso, esplendoroso. Se eu fosse um dos grandes diretores da indústria cinematográfica de Hollywood, se eu fosse um Spielberg, por exemplo, eu apanharia esse livro e faria um grande filme épico, porque iriam bater todas as bilheterias. Você imagina o povo parando diante do Rio Jordão, com as águas rompendo as cabeceiras, e os sacerdotes colocando o pé na água e o rio abrindo, o mar, as águas parando num grande paredão e o povo passando com os pés enxutos. Imagine os sacerdotes parados no meio daquelas águas com a Arca da Aliança e o povo passando. Imagina isso num filme, que coisa maravilhosa. E eles vão entrar na terra exatamente diante de Jericó. O povo de Jericó já olha aquele efeito e percebe que aquele povo era um povo diferenciado. Era um povo que tinha um Deus grande, um Deus forte. E aí então Josué envia os seus espias até Jericó.
e ali eles têm um momento na casa de Raabe, e ali Deus mais uma vez traz um grande livramento. Eles rodeiam as muralhas, tocam as trombetas, e as muralhas vêm ao chão. Eles têm muitas guerras a enfrentar. Josué tem muitos inimigos, muitos reis e muitos povos que vêm combater contra Israel. Mas numa grande guerra, ele precisa de tempo para vencer os amorreus. Ele ora a Deus e um grande milagre acontece. O sol se para e a lua se detém, e o povo tem mais tempo para pelejar e vencer a guerra, vencer a batalha. Imagine isso num grande filme, num filme épico. A mais, ali eles encontram os amorreus, os heteus, os ferezeus, os girgazeus, um monte de eus, um monte de povos que estão ali. E eles enfrentam esses povos e eles vencem todos os povos. Que coisa maravilhosa é esse livro de Josué. Quando ele termina com Josué fazendo a divisão da terra para as 12 tribos, é um livro emocionante, é um livro maravilhoso. Mas ao terminar o livro, a saga de Josué, entrando na terra prometida, Josué tem a sua última fala ao seu povo. A última fala de Josué é a fala que nós acabamos de ler. É um homem que sabe que está perto do fim dos seus dias. Mas ele tem uma última palavra para o povo amado, o povo de Deus, os seus amados. Imagine você estar perto de alguém que te ama, de alguém que te conhece, de alguém que quer o seu bem, de alguém que tem as últimas palavras a dar a você. Josué está vivendo esse momento. E nas últimas palavras ele diz ao povo o segredo de uma nação forte, o segredo de uma igreja forte. O segredo de uma nação que viceja e que cresce. Ele diz ao povo, olha, o grande segredo nosso, meus irmãos, é que as nossas famílias decidiram servir ao Senhor. O segredo de uma grande nação não está em seu poder bélico, não está em sua capacidade de estratégia para militar com outras nações. Mas o nosso grande segredo sempre foi que as nossas famílias resolveram servir ao Senhor. E é diante desse quadro, é diante desse momento, que nós percebemos que Deus está usando Josué para falar grandes verdades. Ele diz a esse povo, olha, se vocês não têm Deus como o seu maior bem, se Deus não é a sua maior satisfação, prestem muita atenção naquilo que vocês estão abrigando em vossos corações. Josué diz isso com muita propriedade, porque quando o povo sai do Egito, o povo caminha pelo deserto, e Josué percebe um povo que rotineiramente coloca nos lábios a murmuração, traz no seu coração a reclamação. É um povo insatisfeito com o maná que Deus manda do céu. Eles querem voltar à culinária egípcia e serem escravos de Faraó novamente. É um povo que está insatisfeito com um Deus que livra, com um Deus que cura, com um Deus que protege, com um Deus que guia, com um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Josué percebe que o seu povo sempre foi dado à insatisfação. É um povo que sempre reclamou, que sempre murmurou. E hoje, meus irmãos, percebemos que muitas pessoas seguem estes mesmos passos dos hebreus. Nós, muitas vezes, estamos hoje insatisfeitos. Insatisfeitos com Deus, insatisfeitos com o cuidado de Deus, insatisfeitos com o trabalho, com o emprego, insatisfeitos com a escola, insatisfeitos com a família, com os rumos da vida. Estamos insatisfeitos e sempre no nosso coração falando, murmurando alguma coisa. Nunca está tudo completo, nunca está tudo bem. Vemos uma geração, muitas vezes, de adolescentes entediados, cansados. Vemos esposas frustradas, maridos desanimados. Esta é uma geração insatisfeita. A tecnologia está aí e veio para nos dar facilidades, mas continuamos ainda infelizes, ao invés de estarmos satisfeitos. Josué sabia que uma vez que o coração humano se revela insatisfeito com Deus e com a vida, esse coração vazio e triste, desapontado,
procura naquilo que não é Deus, ou seja, em semideuses ou em deuses da criação humana, a sua satisfação. Josué está falando com o povo, eu conheço vocês. Eu sei que caminhar com Deus para vocês foi um momento de insatisfação e por isso que vossos pais ficaram no deserto. Eu sei que isso pode se repetir ou talvez já está se repetindo. Vocês estão insatisfeitos com Deus novamente. Sendo assim, meus irmãos, Josué propõe ao povo algumas opções. Olha o texto comigo. Vamos revisitar o texto que acabamos de ler. Quando Josué percebe que o povo corre perigo, o perigo da insatisfação para com Deus. Ele diz aí, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se o Senhor não lhe traz satisfação, se o Senhor não lhes dá alegria, se o Senhor agora tornou-se para vocês alguma coisa que dá uma vida insatisfeita, hoje, a quem sirvais? Sirvais aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira opção que Josué dá ao povo é, se eles estão insatisfeitos com Deus, eles podem servir aos pais da além do Eufrates. Quem são essas pessoas? Josué 24:2, está escrito aí. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué está dizendo, vocês têm uma opção, se Deus não é mais a fonte da sua satisfação. Vocês podem servir aos deuses que serviam os pais de Abraão, na terra de Ur. Que deuses são esses? É o deus Naná e a deusa Ningal, que são o deus Lua, representavam a Lua. E nós sabemos, para o povo que vivia da terra, a Lua tem muita influência sobre a terra. É por conta das fases da Lua que as pessoas pensam em pescar, em plantar. É por causa da proteção da Lua que a Terra não é atingida por grandes asteroides. É por conta da mutação das marés que a Terra se movimenta. A Lua é muito importante. E Naná e Ningal eram os deuses de Ur. Mas vamos lembrar que quando Josué dá essa opção ao povo, de adorar os deuses dos seus antepassados, voltar aos deuses dos seus pais, lembremos aqui, meus irmãos, que durante a guerra contra os gibeonitas, Josué orou, o sol parou e a lua também parou. Significa dizer que Josué está dizendo, vocês vão retornar para adorar os deuses dos vossos pais, sabendo que o nosso Deus é infinitamente superior a esses deuses? É isso que vocês querem fazer? Porque quando oramos para vencer aquela guerra, nosso Deus subtraiu a força da lua e do sol e fez com que nós tivemos mais tempo para vencer o inimigo. É esse Deus que vocês querem servir? É uma opção que eu dou a vocês. Voltem e sirvam ao Deus dos vossos pais. Nós temos uma segunda opção. Se o povo está insatisfeito com Deus, olhamos o texto aí mais uma vez. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses da quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A segunda opção é servirmos aos deuses da nossa cotidianidade, os deuses que estão ao nosso redor. E para eles, para o povo de Israel, nesse contexto, era servir a Baal. Baal, o deus da fertilidade. E Astarote, sua mulher, que também era o deus que, junto com Baal, significava o deus que fertilizava a terra. Baal, com a chuva, seu sêmen, fertilizava a terra, Astarote, e então teriam
muito como produzir. Teriam alimento para eles mesmos e teriam alimento para os seus animais. Mas eles sabem e conhecem quem é Baal e quem é Astarote. Às vezes Baal e Astarote não queriam se relacionar como deuses. E a terra não frutificava, não havia chuva. Mas eles sabiam, como o povo que estava em Canaã, a forma de agradar a Baal. E como agradar a Baal? Fazendo sacrifícios. E tinha um sacrifício que a Baal amava receber, que era o sacrifício de crianças. Uma escavação descobriu algum templo onde Baal era cultuado, e na fundação do templo descobriram muitos restos de crianças que ali eram oferecidas. Mas não somente o culto no templo a Baal, mas na fundação das casas. Eles deviam, ao construir uma casa na fundação, oferecer uma criança em sacrifício, porque isso agradava o coração de Baal. Ele então mandava chuva, e eles ficavam felizes porque podiam produzir. Josué diz ao povo: se vocês estão insatisfeitos com Deus, existem duas opções. Voltem para o Deus dos seus antepassados, ou cultuem os deuses cotidianos que estão ao nosso redor. Mas não vamos esquecer que também na lei do Senhor, em Êxodo 20, versículo 7, Deus faz uma promessa acerca dos filhos. Ele diz que irá abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam. Ao invés de pedir sacrifício dos nossos filhos, ao invés de se dedicar ao mal das nossas crianças, Deus faz uma promessa de longevidade, uma promessa extensiva à nossa posteridade de uma forma que nós não temos nem condição de imaginar. Veja a diferença dos deuses da cotidianidade e do nosso Deus. Ele diz que aquele que me ama, eu vou abençoar 1000 vezes a sua posteridade. Não há dúvida, meus irmãos, que muitas das famílias dos hebreus, naquela época, já haviam se contaminado com a adoração a falsos deuses. Estavam verdadeiramente contaminados, as suas famílias contaminadas com esses deuses que não são verdadeiros deuses. E aí você vai dizer: pastor, o que tem isso a ver comigo? Que história é essa? Como eu posso me incluir nessa história? Também não tenho dúvida, meus irmãos, que em nossos dias a presença de deuses com D minúsculo já estão dentro da nossa casa, ameaçando a nossa relação, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa harmonia, a saúde, o futuro das nossas famílias. As famílias de hoje são também confrontadas a tomar uma grande decisão. Aqueles que gostam dos seriados norte-americanos, no ano de 2001, nos Estados Unidos da América, foi editado um livro chamado American Gods, ou seja, Deuses da América. Em 2017, esse livro foi transformado em seriado de TV. A ideia era o autor do livro e do seriado mostrar aos norte-americanos o quanto eles se dobraram agora, na atualidade, a deuses estranhos. A quanto as famílias americanas hoje estão servindo a novos deuses. Eu quis trazer aqui para nós, nesse momento, algum desses deuses, desse livro e desse seriado. De repente, nós podemos nos identificar, de repente podemos nos encontrar com a mesma relação com deuses dos tempos modernos, como se encontra hoje as famílias dos Estados Unidos. O primeiro Deus que consta nesse seriado e nesse livro é o Deus da individualidade. O autor descobriu que as famílias nos Estados Unidos estão cultuando ao Deus da individualidade. Que Deus é esse? É o Deus do prazer pessoal, do interesse próprio e da própria liberdade. A pessoa que cultua esse Deus pensa que vive num círculo familiar onde ela é o centro, onde tudo acontece a seu favor, onde ela pensa somente no seu bem, mas não pensa no bem comum, não compartilha com o bem comum, não trabalha para o bem comum,
não vê a família como um grupo, como um time que joga junto. Ele descobriu que a família norte-americana está cultuando o Deus da individualidade. Mas descobriu também que existe um novo Deus. Esse Deus é muito jovem, mas é um Deus muito poderoso. É o Deus da tecnologia. É um Deus que tem tomado bilhões de pessoas, tem as escravizado. E o grande segredo do Deus da tecnologia é tirar das pessoas o tempo. Tempo para conversar, tempo para olhar nos olhos, tempo para dar um afago, tempo para trocar afeto, tempo para sentar à mesa. Esse Deus da tecnologia absorveu a atenção das pessoas através das imagens, dos vídeos, dos áudios. As pessoas agora se renderam totalmente a esse Deus através do computador, através do celular, através de uma TV. Esse Deus já domina as famílias norte-americanas. Quem sabe esse Deus também não está diante das nossas casas no Brasil? Aponta também um Deus antigo. Esse Deus foi denunciado por Jesus, o Deus Mamon, que é o Deus dinheiro, é o Deus da posse material, onde as pessoas se renderam a esse Deus, e esse Deus tem trago grandes danos para as famílias norte-americanas, onde as pessoas se curvam totalmente a esse Deus, aonde ter as coisas é mais importante do que ser e do que se relacionar. Norte-americano é aquele que pensa em ter coisas e não em ser alguém ou relacionar-se com as pessoas. O ser humano perdeu o seu valor porque agora a mamão já está presente dentro das famílias. Mas também diz que existe o Deus da sexologia, ou seja, da sexualidade, onde podemos viver a nossa sexualidade de forma aberta, livre, sem se importar com nenhuma consequência. Esse Deus detectado no seio da família norte-americana, penso que talvez possa estar dentro do nosso lar. Também tem o Deus ventre, esse Deus que foi denunciado por Paulo em Filipenses 3,19, quando ele diz que o Deus deles é o ventre, e por isso eles estão em perdição. É aquilo que nós costumamos falar, meus irmãos, há pessoas que vivem para comer, e não comem para viver. O Deus é o ventre, estão preocupados somente com o que vai ter na mesa, e foi esse Deus que estava ali no Éden, quando Eva ofereceu algo aos olhos de Adão, e ele não pôde seguir obedecendo a Deus. Mas o último Deus relatado são os deuses líderes políticos, onde vemos na figura de Hitler e na figura de grandes líderes políticos, pessoas que estão dispostas a morrer por um ideal político ou por um político, e coloca essa pessoa ou coloca essa instituição ou coloca esse partido num lugar que não deve estar, e passa a idolatrar essas pessoas, e passa a idolatrar essas ideologias. Isso já está presente nos Estados Unidos e talvez presente também no Brasil. Diante dos deuses modernos, aonde já vemos a destruição de lares norte-americanos e brasileiros, Josué observa isto lá também em Israel, e ele diz para aquele povo: se Deus não é mais a satisfação de vocês, se Deus não é mais a segurança de vocês, se Deus não é mais o amado de vossa alma, vocês têm essas opções, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante dessas constatações, eu quero trazer para a gente pelo menos 3 coisas importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, essa decisão de Josué é uma decisão muito sábia, porque foi tomada em um período da vida que nós dedicamos a dizer que é uma vida, um momento de sabedoria e de experiência. Porque José foi um homem que viveu para Deus, que andou com Deus, que conheceu Deus, mas agora ele está muito velho, ele está no final dos seus dias. Seus cabelos estão muito brancos, suas forças estão se esvaindo. É um homem de total experiência e vivência com Deus. Não é um menino, não é um jovem, não é um inexperiente que está dizendo: olha, Israel, preste atenção. Mas é um homem que sabe o que está dizendo por vivência, por experiência. E se você for lá em 2 Crônicas 10,
você vai ver os filhos de Salomão disputando o reinado. Jeroboão quer o cargo de rei e para isso ele vai se aconselhar com os jovens. E os jovens dizem a Jeroboão: olha, o nosso conselho a você, como jovens entendidos, é que você aumente o tributo sobre o povo. Jeroboão disse: é isso que eu vou fazer. Mas Reoboão foi procurar o conselho com os anciãos, com os homens mais experientes, aqueles que caminharam um pouco mais. Ele recebeu o conselho dos anciãos: olha, se você quer governar sobre o povo, ame o povo. Faça o melhor pelo povo. Quem vocês acham que subiu ao trono? Quem vocês acham que o povo escolheu? Aquele que ouviu o conselho dos mais velhos, dos anciãos. Meus irmãos, queridos jovens, na universidade vocês vão encontrar muitos conselhos. Aqueles que labutam pela ciência e pelo conhecimento vão aconselhar bastante vocês jovens a terem diretrizes, a perseguirem caminhos. Esses que ali estão são pessoas que têm entendimento, inteligência, mas é bem diferente de sabedoria. Quando desejarmos obter conhecimento, orientação para a vida, vamos ouvir os mais velhos. Vamos ouvir aqueles que caminharam com Deus e que têm vivência e que podem nos orientar. São os últimos dias de Josué. São as últimas palavras de Josué. São as palavras de um homem experiente, de um homem que aprendeu a viver com Deus. A segunda coisa que me chama a atenção nessa fala de Josué é que essa decisão, além de ser sábia, é uma decisão firme, sólida e consistente, porque não depende da decisão de outros. Olha o texto, mais uma vez. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí, depois de falar isso, Josué esperou a resposta do povo, ok? Foi isso mesmo? Não. Ele não precisou de ouvir a decisão do povo. Ele tomou uma decisão sem ouvir a decisão que o povo ia tomar. Não importando o que vocês vão decidir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão que eu e você hoje precisamos tomar independe da decisão dos nossos amigos, da decisão da sociedade, da decisão da minha família. Porque tem muita gente nos indicando ou tentando nos convencer que existem decisões melhores do que essa. Mas Josué, antes de ouvir a decisão de qualquer pessoa, lhe diz: eu e a minha casa decidimos servir a Deus. Não há possibilidade de influências externas. Não há possibilidade que alguém possa influenciar essa decisão. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Em terceiro lugar, essa decisão é sábia, essa decisão é firme, sólida, consistente, mas essa decisão também exige a resposta de todos os membros de uma casa. Não é só Josué que tomou a decisão. Ele disse: eu e a minha casa. Essa é uma decisão que chama a responsabilidade de todos. Há um consenso, há uma mesma direção, há uma reunião bendita, a união e não a separação, a sabedoria e não a falta de sabedoria, mas que todos possam, com um coração sincero diante de Deus, tomar a decisão de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é dessa forma que Josué termina o livro, descrevendo para Israel o grande segredo das suas vitórias. Enquanto as famílias de Israel se tornaram famílias devotas a Deus, dedicadas somente a Deus, vitórias, conquistas, lugares, ápices, lugares maiores, Deus os conduziu. Mas quando uma nação
quando uma igreja, quando um povo decide caminhar por caminhos diferentes, não é possível obter da parte de Deus grandes vitórias, como temos visto. Assim Josué termina o seu recado ao seu povo. Nessa noite, meus irmãos, eu quero convidá-los a refletirmos sobre esse texto que hoje acabamos de ver, sobre a realidade que nos foi posta através daquilo que já foi levantado nos Estados Unidos e daquilo que o Espírito Santo está falando com você nesse momento, na sua casa, sua família. Queremos hoje orar com você para que Deus seja reconhecido como o único Deus em seu lar, para que não haja espaço para nenhum outro Deus que possa minar, que possa trabalhar, ameaçar a alegria do seu lar, a harmonia, a paz. Que nenhum Deus que venha tirar de vocês a esperança de dias melhores, que venha tirar de vocês o sorriso, a satisfação de estar em casa, de viver em família. Que nenhum Deus possa subtrair de vocês esses valores que são divinos, porque foi para isso que Deus projetou a nossa família. Eu quero orar com você, para que caso haja algum Deus estranho em nossas casas, tenhamos a coragem de falar, de ouvir e fazer aquilo que Josué falou. Ele escreveu, assim está escrito aquilo que ele disse: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora deuses aos quais serviram os vossos pais. Não se submeta a eles, não dê espaço a eles, mas vamos espargi-los, vamos expurgá-los da nossa família, de uma vez por todas. E vamos definir que no nosso lar só existe um Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero orar com você, para que hoje, como família, nós, em consenso, em unidade, em verdade e sinceridade do nosso coração, vamos consagrar o nosso coração, vamos consagrar a nossa família a Deus. Talvez você vai dizer: pastor, eu já fiz isso, mas todo dia é dia de fazer, porque todo dia pode haver um Deus desejoso de tomar o seu coração e de entrar na sua casa, de minar a sua relação com a sua família, de tirar a sua esperança. Por isso hoje é dia da gente, mais uma vez, consagrar a nossa família ao Senhor. Mas talvez você diga: pastor, meus familiares não estão aqui, e eu tenho muitos dos meus familiares que não são da mesma fé. Eu também tenho. Meus familiares não estão em Juiz de Fora. Mas aprendemos hoje pela manhã, no estudo bíblico, que nós somos daqueles que não retrocedem, daqueles que não andam para trás, mas somos daqueles que vivem pela fé. Por isso eu creio que a minha família é do Senhor. Lá no Rio de Janeiro, onde tiver um familiar meu, eu creio que eu posso orar e clamar a Deus, para poder dizer: eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, a orarmos por isso, a orarmos pela nossa família, orarmos pelo Brasil. E se você está sentado do lado do seu familiar, ou não, você está do lado de um irmão na fé, vamos nos colocar em pé, vamos dar nossas mãos e vamos orar. Vamos orar pela família. Vamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Vamos agradecer. Temos muito por agradecer pela nossa família. Temos muito que glorificar a Deus pela nossa casa. Mas temos muito também que pedir a Deus, para que os deuses modernos não cheguem dentro das quatro paredes da nossa casa. Para que não venhamos a retroceder aos deuses antigos, para que o nosso coração sempre encontre satisfação no Senhor. Aleluia. Que Ele seja a plena satisfação do meu coração, do seu coração, da sua casa e da minha casa. Curve a sua cabeça. Ore agora. Coloque sua família nas mãos do Senhor. Coloque a sua casa nas mãos do Senhor.
Esposa, coloque o seu esposo, agradeça a Deus. Marido, ore pela sua esposa, agradeça ao Senhor. Pais, orem pelos seus filhos. Eles são alvos do amor de Deus. A promessa do Senhor que Ele vai alcançar, Ele tem bênçãos estendidas aos nossos descendentes. Filhos, orem pelos seus pais. Talvez eles passem por lutas, eles são limitados, são pecadores, às vezes existem coisas que você não agrada, não se agrada, mas é o momento de orar. Vamos nesse momento pela autoridade do nome de Jesus, pois no nome de Jesus todo joelho se dobra, toda boca, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, todos irão confessar que Ele é o Senhor. Não existe poder maior, não existe autoridade maior do que o nome de Jesus. Então agora, nesse momento, clame a Deus pela sua família. Se há deuses estranhos na sua casa, se há deuses modernos na sua casa, se há deuses antigos na sua casa, em nome de Jesus, hoje é dia de ouvirmos a voz de Josué: deitai fora esses deuses estranhos e todos nós servamos ao Senhor com integridade, com fidelidade, com exclusividade, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor nos conduz em triunfo e em vitória. Em nome do Senhor, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. Abre o seu coração, solte a sua voz, ore pela sua família, ore pelo seu irmão que está ao seu lado, ore pelas famílias da Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, ore pelas famílias do Brasil. Vamos colocar agora as famílias no altar do Senhor, crendo que Deus é o Deus da família, é o Deus que quer abençoar o seu lar, é o Deus que quer trazer a você novamente a esperança, é o Deus que quer renovar em você a alegria, é o Deus que quer renovar a harmonia no lar, é o Deus que quer curar os feridos, é o Deus que quer trazer o perdão, é o Deus que quer renovar uma aliança de amor dentro dos familiares, é o Deus que quer colocar a sua mão para abençoar o seu lar com prosperidade. Que nesta noite portas sejam abertas pelo Senhor para você, para os seus familiares, que nessa noite Deus possa levar a nossa família em consagração, estamos confessando ao Senhor o nosso pecado, mas estamos colocando o nosso coração e a nossa família no altar do Senhor, e podemos gozar de grandes milagres de Deus na nossa casa. Abre o seu coração, solte a sua voz, coloque-se diante do Senhor, pela sua casa, pela sua família. Vamos buscar a Deus, vamos falar com Ele. Senhor, nós estamos na Tua presença. Senhor, a Tua igreja está reunida. Senhor, nós aprendemos na Tua palavra que muitas vezes somos suscetíveis a inclinar o nosso coração, mesmo sem perceber, a falsos deuses, mas esses deuses minam a família, esses deuses ameaçam a família, esses deuses vieram para matar, para roubar e para destruir, mas nós queremos agora consagrar a nossa família a Jesus, aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, Senhor, ajuda-nos agora a deitar fora todos os deuses nominados aqui nessa noite, e aqueles que não foram nominados. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir com integridade, com fidelidade do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos família bendita do Senhor, famílias abençoadas. Por isso, em nome de Jesus, nós rejeitamos, repreendemos todos os falsos deuses que tentam destruir o nosso lar, a relação conjugal, a relação de pais e filhos. Eles tentam destruir os nossos filhos, tirando do coração deles
a esperança. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa os maridos, as esposas, os filhos, nossos familiares, de perto ou de longe. Abençoa nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nos consagrar totalmente ao Senhor. Nós filhos nos consagramos, nós pais nos consagramos, maridos e esposas nos consagramos. Nessa noite, nós nos consagramos à nossa família mais uma vez e queremos reafirmar do profundo do nosso coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.